Olá a todos, muito boa noite. Estou aqui para mais uma explicação. Vários inscritos aí do canal já me pediram para falar sobre o circuito de vias e eu queria introduzir aqui alguns conceitos. Não sei se vou conseguir explicar tudo neste vídeo, mas queria introduzir aqui alguns conceitos, percebermos um bocadinho melhor o transistor bipolar e porque é que precisamos de um circuito de vias. Para já precisamos dele. Por uma questão também de distorção do transistor de saída estar sempre a conduzir, mas há outra questão, há a questão térmica que é muito importante e para o amplificador não queimar por embalamento térmico. Não sei se viram o vídeo anterior a este vídeo, em que o amplificador, portanto, queimou o andar de saída devido ao embalamento térmico. E bom, queria explicar aqui um bocadinho sobre isso. Tenho aqui o transistor que vocês conhecem muito bem, que é o 2SC5200. Ainda não o experimentei. Tenho aqui em casa, ainda não o experimentei. Sei que é um bom transistor. Gosto deste package, gosto do facto de ser isolado aqui atrás. Gosto muito deste tipo de package. Este é da Fairchild. Portanto, existe da Toshiba, de outras marcas. Bom, eu tenho aqui, portanto, metido no multímetro entre a base e o emissor, portanto este é o NPN, temos aqui a queda de tensão, portanto 856 mV, e agora tenho aqui um ferro de soldar. Bom, eu vou aproximar, portanto, o ferro de soldar do transistor, não quero danificar o transistor, portanto temos 864,5. Vamos ver o que é que acontece quando eu aproximar o ferro de soldar. Não quero danificá-lo porque estes transistores ainda são raros. Portanto, estamos a ver o VBE. O VBE está a baixar. Já vem perto de 800 mV. 700 mV. Estou mesmo a encostar o ferro ao transistor. Aqui na parte metálica. 700. Portanto, 750 mV. 750 mV. Uma variação de 100 mV praticamente. Portanto, eu não sei qual é que foi a temperatura que o transistor atingiu, mas deve ter aquecido bem, está bem quente. Vou arrefecê-lo. Já está a subir, como podem ver. Está a voltar para a temperatura dele. Foi aos 730 mV. Bom, já está. Já consigo ter aqui as mãos no transistor, portanto ele não aqueceu consideravelmente. Está a subir, vai chegar aos 800 e... não sei se estava 830, quanto é que estava. Bom, o que vimos aqui foi a variação do VBE com a temperatura. Eu agora tenho aqui uma montagem, vou chegar este circuito aqui para o lado, depois posso daqui a nada voltar a ir buscar o multímetro só para vermos quanto é que está a tensão no transistor. Bom, eu tenho aqui este circuito onde tenho uma tensão entre a base e o emissor de 0.7 volts e entre o coletor e o emissor tenho 10 volts. Portanto, isto não é um curto-circuito porque o transistor vai limitar a corrente. Se olharmos aqui para este gráfico, portanto, nós temos umas curvas do VBE em função da corrente. Esta curva seria para 25 graus Celsius e esta vamos supor que era para 75 graus Celsius. Podemos ver que com um VBE de 0,7 teríamos uma corrente de 1 ampere. 1 ampere aqui. Teríamos, portanto, 1 ampere. 1 ampere no coletor, o IC, portanto, o IC aqui seria igual a 1 ampere. Se considerarmos um beta de 10, este transistor tem um beta muito maior que 10. Eu nem sei bem quanto é que é, se é à volta de 50, mas, ou 30. Mas vamos supor que é um beta de 10, teríamos uma corrente aqui na base de 100, 0,1 ampere e no emissor, portanto, teríamos a soma das duas, teríamos 1.1 ampere. Bom, entretanto, se aumentarmos a temperatura neste transistor, o que é que vai acontecer? Como estamos a forçar a tensão entre a base e o emissor, estamos a forçá-la com estes 0,7 volts, ao aumentarmos a temperatura, a corrente vai aumentar. Portanto, deixamos de ter 1 ampere para ter 2. Quando tínhamos 1 ampere,
tínhamos uma potência dissipada, portanto, de 10 watt no transistor. Ao passarmos para 2 ampere, a potência passa para 20 watt. À medida que a potência vai aumentando, também a temperatura no transistor, portanto, vai aumentando, e aumentando a temperatura, portanto, a corrente vai aumentando, e isto é um efeito, portanto, bola de neve, até que o transistor acaba por queimar. Bom, o que é que nós podemos fazer para eliminar este efeito de realimentação positiva? Temos aqui uma realimentação positiva. A corrente aumenta, a temperatura aumenta, a corrente aumenta, a temperatura aumenta, e vai sempre neste seguimento. Se colocarmos aqui uma resistência, ao fazermos isto, nós já não estamos a forçar a tensão base emissor. Já não estamos a forçar, portanto, esta fonte de tensão estava ligada à base emissor. Agora não, temos aqui uma resistência. Bom, o que é que vai acontecer agora? Vamos ter esta tensão, portanto, uma parte vai ficar na junção base emissor e outra parte vai ficar na resistência. De acordo com a tensão que fica, portanto, na resistência, vamos ter aqui uma corrente emissora, e depois vamos ter uma corrente coletora e uma corrente base. Portanto, quando o VBE reduz, na realidade a corrente não vai embalar aqui em bola de neve, porque temos esta resistência que limita a corrente. No limiar, se a tensão base emissor fosse zero, que não vai acontecer, teríamos 0,7 a dividir pela resistência. Vamos supor que temos aqui uma resistência de 0,35 ohm. É um valor parecido com os valores que se usam nos andares de saída. Vamos supor que o transistor aqueceu consideravelmente e o VBE passou de 0,7 para 0,35. Neste caso, atingiu a temperatura máxima que ele poderia atingir. A tensão que iria ficar aos terminais da resistência seria 0,35 volts. Como temos 0,35 ohms, teríamos aqui uma corrente de 1 ampere. Teríamos aqui uma corrente de 1 ampere, teríamos que subtrair a corrente base para ter a corrente coletor, mas vamos desprezar a corrente base, portanto teríamos uma corrente coletor aproximadamente 1 ampere. Com uma resistência de 0,35 ohms, limitamos automaticamente a corrente a 1 ampere. Portanto, acabou-se o efeito de bola de neve. Portanto, a resistência limitou a corrente. Devido, portanto, quando aumenta a temperatura, reduziu o VBE. Agora, neste caso aqui que temos, portanto, colocamos aqui a resistência, tivemos a limitação, mas a corrente vai variar, porque de início podemos ver que quando tínhamos, vamos supor, 0,5, ou se tivéssemos 0,6, teríamos aqui uma tensão mais reduzida na resistência e teríamos uma corrente menor. E o que nós quereríamos aqui era manter a corrente. Portanto, ter um circuito que não embalasse termicamente e que nos mantivesse, portanto, a corrente. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso da seguinte forma. Se usarmos o seguinte circuito, isto agora já se vai começar a aproximar daquilo que nós temos, na prática. Vamos supor que temos este circuito assim. Temos aqui a resistência. Isto na realidade é uma fonte de corrente muito usada. O esquema que eu estou a fazer agora aqui é uma fonte de corrente muito usada. Lá está, portanto a corrente varia pouco com a temperatura. Vamos ver agora o que é que acontece aqui. Bom, vamos supor que a corrente que passa aqui nos diodos é muito maior que a corrente que passa na base, e podemos desprezar até a corrente base, que é mais simples para percebermos estas contas. Então, este diodo aqui está acoplado termicamente com este transistor. Vamos supor então que a tensão aos terminais do diodo, em função da temperatura, tem um comportamento idêntico ao que se passa na junção base-emissor. Portanto, neste momento temos aqui 0,7 também, 0,7, teríamos aqui uma corrente de 1 ampere. 1 ampere.
Bom, o que é que acontece que quando nós vamos aumentar aqui a temperatura no circuito? O que acontece é que este VBE vai tender a reduzir. Portanto, este VBE reduz, a tensão aos terminais da resistência devia de aumentar. Portanto, aumentando a tensão aos terminais da resistência, aumentava a corrente. No entanto, como este diodo está acoplado termicamente com este transistor, também esta tensão reduz. Portanto, se esta tensão passar para 0,5, esta também passa para 0,5, mantém-se aqui os 0,7 e continuam aqui os 0,7 volts e a corrente não varia. Portanto, este é o princípio básico que tem de perceber. É assim que se faz para mantermos uma corrente constante no transistor. Portanto, temos que ter um elemento, neste caso é um diodo, podia ser um transistor. Temos que ter um elemento que varia a sua tensão com a temperatura, de modo a compensar o efeito do bipolar. E deste modo temos a corrente sempre constante aqui no emissor. Portanto, a corrente no coletor vai ser ligeiramente inferior devido à corrente base, mas podemos desprezar isso. Bom, eu agora vou fazer aqui o esquema do multiplicador de VBE e do andar de saída. Fiz uma pausa para desenhar o esquema, para não tornar o vídeo muito longo. Neste momento já tenho aqui os dois transistores de saída, as resistências de emissor, e tenho aqui uma tensão, chamo de tensão de Zener, é a tensão de polarização do andar de saída e que vai definir esta corrente. Bom, como é que nós podemos determinar a corrente de bias que vamos ter aqui? É muito simples, é a tensão de Zener, o VZ, menos 2 VBE, porque temos aqui um VBE, temos aqui outro VBE, a dividir por 2 RE. São estas duas resistências. Isto é a corrente de bias. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema que nós temos aqui é que quando a temperatura aumentar, estes VBEs vão reduzir, e se estes VBEs reduzirem, portanto quando este termo reduz, podemos até considerar o limite em que esta tensão fica nas resistências, a corrente vai aumentar, portanto a corrente vai aumentar, e não é isso que nós queremos. Portanto, à medida que a temperatura aumenta, os VBEs vão reduzindo, a corrente vai aumentando, os transistores aquecem mais, os VBEs voltam a reduzir, portanto temos aqui a realimentação positiva. Não interessa o que é que se passa aqui para a Terra, porque este circuito está, portanto, flutuante. Este circuito aqui está flutuante. Portanto, não interessa aqui, este ponto até pode estar ou a zero, ou não interessa aqui para o caso, o circuito não tem aqui um resto amplificador, não está realimentado, isto não interessa nada. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos que esta tensão VZ também varie com a temperatura, para compensar o que acontece aqui nas junções base-emissor dos transistores. E precisamos que ela varie da mesma forma. De modo, o que nós pretendemos é que a tensão aos terminais das resistências se mantenha constante e a corrente de bias fique sempre, portanto, constante. Este circuito, o VZ, normalmente é utilizado um transistor, em que a tensão VZ é dada por VBE, pelo VBE do transistor, vezes um rácio, que é o rácio das resistências. Vamos supor que as resistências são iguais, portanto, se as resistências fossem iguais, se fosse 1 K, 2 K a dividir por 1 K dava 2, teríamos aqui 2 VBEs. Portanto, seria mais ou menos o que precisaríamos aqui. Um VBE mais um VBE, 2 VBEs. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos que este VBE varie de igual modo com a temperatura que este VBE varia. Isso normalmente não acontece porque os transistores são diferentes. Estamos a falar de um transistor de potência e aqui normalmente é utilizado um transistor drive, um transistor BD, um transistor mais. Portanto, este transistor tem que ser bem escolhido. Eu, no meu caso, estou com algumas dúvidas se aquele BD vai resolver o problema, porque tenho 2 transistores Darlington. Vou ter que fazer um teste. E o teste basicamente consiste em ligarmos os 2 transistores. Portanto, ligarmos os 2 transistores num dissipador, este transistor e este transistor num dissipador, medirmos o VBE de um e do outro, vermos a variação
vermos a variação dos VBEs em função da temperatura. Se for precisamente igual, teríamos um emparelhamento perfeito, mas na realidade é melhor ter uma variação de VBE maior neste. É melhor não, é mesmo necessário ter uma variação de VBE maior neste do que neste, para que o circuito não tenha embalamento térmico. Ou seja, quando a temperatura aumenta, esta tensão reduz mais do que estas tensões, e assim evita-se, portanto, o embalamento térmico. Qual é que é o problema disso? A corrente de vias reduz um bocadinho, portanto, em vez de aumentar com a temperatura, vai reduzir um bocadinho. O ideal seria ter um emparelhamento, mas isso é difícil, portanto, é difícil ter, e o que se costuma fazer portanto, arranjar um transistor em que o VBE varie, portanto, mais do que o do transistor de saída. Portanto, isto, olhando para os datasheets, podemos tirar esses valores. No meu caso, que tenho uns transistores Darlington, portanto, eu tenho aqui uma tensão, portanto, considerável, tenho 4 VBEs, terei que ter aqui um ganho de 4, portanto, este VBE terá que ter uma determinada variação, terá que estar abaixo, a variação de VBE terá que estar abaixo desta variação, portanto, com a temperatura. Estamos a falar é algo do género, se pusermos aqui a temperatura, pusermos aqui o VBE, aqui a temperatura, portanto temos que ter este transistor aqui, as curvas não eram assim, as curvas eram precisamente ao contrário. Portanto, quando a temperatura aumenta, o VBE faz isto. Se os VBEs estiverem no mesmo sítio, e há um que cai mais cedo. Portanto, este transistor, à medida que a temperatura aumenta, o VBE tem que cair mais rapidamente neste do que neste. Portanto, este será o transistor de drive e este será o transistor de saída. E basicamente é isto. Bom, já arranjei aqui um suporte para a câmera para conseguir gravar e ver a tensão ao mesmo tempo no multímetro. Tenho aqui um ferro, um secador de cabelo. Tenho aqui um secador de cabelo de 2000 watts. Vamos então aquecer. Vou aquecê-los bem, ficarem bem quentes. Vamos ver agora a tensão aqui no BD do 2SC, equivalente ao BD. 0,85. Agora vamos passar para o outro rapidamente. Isto está bastante quente, não vai mudar de um instante para o outro, mas 0,85. E aqui temos. Bom, ainda consegui medir a tensão. Acabou a bateria, mas ainda consegui medir. Aqui temos aqui 1 volt, aqui temos 0,85. Como falei, isto não é um teste exato, eles devem estar nas condições de funcionamento das correntes em repouso, 40 mA neste, este aqui não sei, 10 mA a uma determinada temperatura, e então aí iríamos medir o VBE. Também houve aqui algum atraso, a temperatura não variou instantaneamente, mas são os valores que temos. Podemos ver que precisaríamos de um ganho de 1.15 para termos aqui 1.13 volts, portanto com aquela equação do multiplicador de VBE teríamos que colocar as resistências para ter um ganho de 1.15. Na realidade vamos ter dois transistores e teremos que ter, portanto, um ganho maior para que dê atenção para os dois. Agora, o que é interessante ver aqui é que a tensão reduziu, portanto, surpreendentemente 130 mV, igual nos dois transistores, 130 mV. Foi a variação.
Se nós aplicarmos este ganho de 1.15, portanto 1.15 vezes os 0.85 teríamos 0.977, portanto fica um bocadinho abaixo de, de 1 volt, que é a tensão, portanto, que vamos ter neste transistor. Portanto, aqui ficamos com uma tensão um bocadinho menor, iria haver, portanto, compensação térmica. Também existe aqui algum erro nas contas, este valor pode-se aproximar mais, deste valor, mas podemos ver que temos aqui 23 milivolts de diferença. A vantagem disto é que nós não vamos usar, portanto, um único transistor, vamos usar dois, e então aí a variação será 260 milivolts, e nesse caso podemos ajustar este ganho. Portanto, este ganho na realidade teria que ser, para dois transistores teria que ser 2, e aqui, portanto, também vamos ter uma tensão que ficaria próxima dos 2 volts. Portanto, basicamente é isto. Aqui seria se calhar desejável ter um transistor que variasse um bocadinho mais. Por acaso escolhi estes, era os que tinha aqui, o tipo 142, que era o que estava a usar, e este KPSC que utilizo no amplificador H2B, é o equivalente ao BD 139, mas é um bocadinho melhor. E deu-me este matching perfeito. E basicamente é isto. Portanto, quando tivermos os dois transistores vamos ter uma variação de 260 mV, mas como temos dois transistores também vamos ter que aplicar um K maior para que, atenção, para que os VBEs, portanto, estejam equiparados. Portanto, é aquecer, medir e ver a diferença que temos. Neste caso temos aqui uma diferença de 23 mV. Portanto, poderia ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos, porque demorei algum tempo aqui a medir. Devia ter o multímetro sempre aqui ligado, mas com o calor não queria estar a degradar as pontas do multímetro. Mas com os fios, ligando aqui uns fiozinhos, pode-se fazer essa medida de forma mais correta e precisa. E pronto, basicamente é isto. Eles aqueceram-me bastante mesmo, aqueci-os mesmo bastante, mas neste momento estamos a ter, portanto, compensação térmica, mas mesmo no limite. Espero que tenham gostado desta explicação. Até uma próxima e obrigado.